Saber teoria não faz você tocar violão de ouvido, mas tocar de ouvido faz você conseguir entender a teoria. Talvez você não saiba muita coisa sobre teoria musical ou não tenha um bom ouvido, mas e se eu te falar que qualquer pessoa que toca violão consegue tocar de ouvido, você acreditaria? Porque é bem interessante que você, por exemplo, hoje consegue tocar com as cifras, você consegue ler tablaturas, mas na hora que alguém chega do nada e fala assim, toca aquela música pra mim, você fica completamente perdido. Talvez você já tenha até mais de 40 anos e já tá desistindo. Não desiste ainda, cara. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu mesmo utilizei para conseguir desenvolver minha percepção musical, para conseguir tocar sem cifras, desenvolver um ouvido bom que consegue tocar independente do que seja, se a pessoa canta na igreja, se é num contexto que eu tô com os meus amigos e eles pedem para mim tocar uma música, eu vou lá e toco, porque você não precisa necessariamente dominar a teoria musical inteira, você precisa aprender algumas coisas específicas, você precisa ter um treino estruturado, inteligente e estratégico que no longo prazo faça você conseguir uma percepção musical muito boa. Então, é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Fica comigo até o final para você conseguir entender a linha de raciocínio. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, cara. Você tem que construir uma boa mentalidade junto comigo. Então, o tocar de ouvido nada mais é do que você entender a música como linguagem. A música, ela é uma linguagem universal. Todos os seres humanos conseguem ouvir música. Então, você já tem, pelo menos, meio caminho andado aí nesse processo. E tocar de ouvido nada mais é do que você entender a fundo essa linguagem. Então imagina assim, você está aprendendo a falar, por exemplo, em japonês. Você vai ouvir o cara ali falando em japonês, você não vai entender absolutamente nada, porque você não entende aqueles códigos, não entende aquelas palavras. Só que com o passar do tempo e você vai estudando isso, você vai começando a entender palavras, frases e identificar padrões. O ser humano consegue reconhecer padrões. A música é muito mais simples do que japonês, para você que já toca violão. Porque você agora vai começar a reconhecer esses elementos individuais aí que já tem na música, só que de maneira estratégica. Você não vai precisar estudar tudo, porque a música é muito abrangente. Até hoje eu estudo diariamente, mas você precisa entender alguns elementos específicos, que é o que a gente vai começar a tratar aqui no vídeo. O primeiro elemento, pega um caderninho aí, um papel, sei lá, anota. Mas o primeiro elemento é você entender o tom da música, a tonalidade. Esse conceito é muito importante para a gente entender quais são os acordes que podem aparecer. Então, toda música tem uma tonalidade. Ou seja, por exemplo, quando você está ali na música, e no Cifra Clube, entre aspas, que você já adora ver o Cifra Clube, tá ali a música em Dó maior. Os acordes possíveis de aparecer aqui, normalmente estão dentro do campo harmônico. Por exemplo, vai aparecer o Dó maior, ou Ré menor, ou Mi menor, ou Fá maior, ou Sol maior, ou Lá menor. E tem esse acorde aqui que também faz parte do campo harmônico, que não aparece muito, mas são basicamente esses acordes. Então, quando uma música está em Dó, a gente tem que entender os acordes que podem aparecer se a música está em Dó. Se eu quero tocar Parabéns pra você em Dó, parabéns pra você. Esse Sol maior que apareceu depois, ele faz parte do campo harmônico, e você já tem que começar a treinar a sua percepção para isso. Por quê? Esse acorde não apareceu do nada, ele está dentro de uma estrutura, de uma tonalidade. Então eu tô aqui, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Se eu quero tocar Acha soldado, cabeça de papel, quem foi que apareceu aqui? O Sol maior. Quem não achar direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Percebe que está dentro de uma estrutura prévia? Eu não preciso necessariamente estudar muitas coisas para tocar uma música em Dó maior, por exemplo. Só que ela pode estar em outra tonalidade, Carlos, exatamente. E é para isso que a gente domina o campo harmônico, para a gente saber quais são os possíveis acordes. E cada tonalidade vai ter o seu próprio campo harmônico. Por exemplo, se a gente for tocar em Mi maior, os acordes que podem aparecer aqui são diferentes. Eles são, por exemplo, Mi maior, depois vai fazer o Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior, Si maior, Dó sustenido menor. São esses acordes basicamente que aparecem numa música. Só que não são eles todos. São alguns acordes dentro desses vários que eu te falei que aparecem. Normalmente são 3, 4. E agora a gente vai pro passo número 2. A primeira coisa, você tem que entender tonalidade. Estuda as tonalidades que mais aparecem, sei lá, dentro da tua experiência como violonista. Você já toca há mais de um ano, provavelmente. Quais são os acordes que você mais percebe que aparecem? Dó, Sol, Lá menor... Não, é isso aí. Dó, Lá menor, é a mesma coisa, até o campo harmônico parecido. Na verdade,
Tem como se aprofundar mais ainda, só que a gente não vai falar sobre teoria musical aqui. A gente está se aprofundando em você entender com base naquilo que você já sabe como tocar de ouvido. Então, aqui, ó, você entendendo que todos os acordes estão dentro de uma estrutura já limita o teu ouvido para começar a, aos poucos, delimitar. Você não vai testar, por exemplo, tô tocando em dó, vou testar aqui um fá sustenido. Não vai acontecer isso, porque você sabe que estão dentro de uma lógica aqui. Então, beleza. Inclusive, eu coloquei aqui o próximo ponto, que é você reconhecer os acordes mais utilizados daquela tonalidade. Normalmente, esses acordes são o primeiro, quarto, quinto grau da tonalidade. Como assim, Carlos? O que é isso? Ó, lembra que eu falei que tem uma formulazinha, campo harmônico? Dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor. Quando a gente está falando da tonalidade maior, no caso de dó é esse, a gente tem 3 acordes mais importantes, que é 1, 4, 5. Então faz isso daqui, ó, sinal do Ronaldinho Gaúcho, levanta o dedo 4. 1, 4, 5 são maiores e o resto é menor. Para você fazer qualquer campo harmônico é só utilizar essa fórmula aqui, ó. E esses dedos que estão em pé, eles são os acordes maiores do campo harmônico. Então, por exemplo, se eu estou em sol maior, vamos fazer a mesma lógica. A gente vai jogar a escalinha de sol aqui dentro, ó. Sol maior, vamos fazer o sol para me cantar certinho no tom. Sol, ó, Ronaldinho Gaúcho, levanta o dedo 4. Sol maior, lá menor, si menor. Ó, os que estão deitados, eles são menores. Então, sol, lá é menor, si menor, dó maior porque tá em pé, ré maior porque também tá em pé, mi menor. Ó, sol, lá, si, dó, ré, mi. Sol maior, lá menor, si menor, dó maior, ré maior, mi menor. Só que dentre todos esses acordes, dentre todas as possibilidades, os dedos que estão em pé são maiores. Olha que incrível, olha que legal. Então, se eu estou tocando em sol, é muito possível que apareça quem? Sol, lá, si, o dó maior e o ré maior também. Vamos tocar parabéns pra você então aqui, pra ver se essa teoria faz sentido? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, dó maior, muitos anos de vida. A tua percepção musical tem que ficar agora assim, ó, pensando não mais em acordes isolados, mas em graus do campo harmônico. Que legal, essa aula é a aula que eu gostaria muito de ter tido quando eu estava começando a tocar violão, porque isso agilizaria muito meu processo, meu progresso com o violão, porque eu não preciso saber tudo, eu preciso saber o essencial para que eu consiga aplicar. Então percebe que não é necessariamente sobre teoria, mas sim sobre o meu ouvido estar treinado a reconhecer os padrões. Então, o que é que mais aparece aqui? 80% das músicas, inclusive, já tem estudos sobre isso, que repete. E na maioria das vezes, as pessoas pegam uma fórmula pronta, por exemplo, sei lá, Sol, que é o primeiro grau, 5, que é o quinto grau, Mi menor, sexto grau, e 4. 1, 5, 6, 4. É uma fórmula de música que é muito utilizada. Eles falam, sei lá, eu já não sei o que fazer, duro pé rapado, no salário atrasado. Então, sei lá, até música da igreja, sei lá. Quando a noite fria cair sobre mim. Ou então, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. E se a gente fosse tocar em outra tonalidade? Vai ser a mesma coisa. Se eu for tocar em Mi maior. Só que a gente tem que transpor os graus. Por isso que eu não quero mais que você fique pensando em qual que é o acorde. Não, qual que é o grau? Começa a se questionar isso. Pensa desse jeito, porque isso vai facilitar muito, muito mesmo o teu processo de aprendizado. Então, você vai pensar que é o Mi maior. Grau 1. A fórmula que eu te falei é 1, 5, 6, 4, né? Tá bom, então vamos lá aqui, ó. 1, 5, 6, 4. Nossa, assim você me mata. Ai. Cara, essa música não é legal. Vamos, por exemplo, pra quem conhece Let It Be. Como é que começa mesmo? Eu perguntei. Percebe que você consegue tocar infinitas músicas somente com uma progressão de acordes?
Mas não existe só essa progressão famosa, existem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Então, mas para você começar, eu recomendo que você aprenda pelo menos umas 4 na manga aí. E para facilitar esse processo, vou deixar um link na descrição aqui que você, se você quiser, você baixa aí, é um treinamento só de progressões famosas. As músicas mais famosas, pelo menos 80% das músicas utilizam essas progressões. Vou deixar o link na descrição aí, você pode, ou então no comentário fixado, não sei, você dá uma olhada se você quiser. Agora vamos para o terceiro passo. Esses passos iniciais que eu te passei é para você conseguir realmente... Às vezes você vai tocar com uns acordes errados, mas pelo menos você vai tocar e não vai ficar perdido, não vai ficar parado porque você ficou travado. Tipo, a pessoa falou, toca aquela música pra mim, aí você fala assim, canta um pedaço aí. Aí você, por exemplo, puxa em Dó maior, que é a tonalidade que tu domina bastante. Então, por exemplo, aqui, ó, hoje eu tava anotando, cadê meu caderno? Hoje eu tava anotando uma sequência de um monte de música que eu gostaria de... sei lá, que são famosas aqui, ó. Inclusive, pra você ver que é mentira. Tudo isso daqui é música, ó. Presta bem atenção. Tudo isso daqui é música, várias músicas. Então tem aqui, ó, La Belle de Ju, Pra Sonhar, Sozinho. Então, por exemplo, vamos pegar Sozinho de exemplo. Vou pegar e vou tocar em Mi maior. A tonalidade original dela eu nem sei qual é, mas eu vou tocar Mi maior só pra gente exemplificar aqui uma tonalidade que eu usei. Mas pratica com todas as tonalidades, inclusive eu te recomendo praticar. Ó, presta bem atenção, anota no teu caderno. Ó, primeira tonalidade que eu recomendo você treinar, Dó. Segunda tonalidade que eu recomendo você treinar, Sol. Terceira tonalidade que eu recomendo você treinar, Ré maior. Quarta tonalidade que eu recomendo você treinar, Lá maior. Depois você vai treinar o quê? Mi maior. Treina esse daqui é segredo, pô. Isso daqui era pra me estar cobrando de vocês, eu te entregando de graça. Então, escreve aqui nos comentários. Muito obrigado, Carlos. Que aí eu vou saber que você é realmente uma pessoa que tá grata, que chegou até aqui nessa parte do vídeo. Não é todo mundo que chega até aqui, porque se fosse fácil, todo mundo tava aqui, nessa parte do vídeo. Mas ninguém... Se você comentar a palavra, a frase obrigado, Carlos, eu vou saber que você chegou até aqui. Mas anota. Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. Estuda essas tonalidades aqui que você vai... Nossa, o violão já tá quase dominado só estudando essas tonalidades principais. Beleza, agora vamos pegar aqui a música sozinho, em Mi maior. Usando aquele princípio que a gente tá vendo aqui, ó. Os graus mais importantes. 1, 5. A gente percebeu que o 6 também aparece, né? E o 4. Vamos tentar tocar sozinho com esses acordes? Às vezes no silêncio da noite. Olha que legal. Eu nem planejei. Você viu que eu peguei aqui, ó, de improviso o caderno. Mas pra te provar que não é tão complicado assim. Lá, eu fico imaginando... Esse daqui é o grau 4 do campo harmônico, hein? Nós dois... Vamos fazer o mesmo com Sol maior? 1, 5, 6, 4. Não que toda música vai encaixar dentro disso, não. Às vezes é outra ordem. Só que eu quero que você entenda o raciocínio por trás. Na prática. Faz comigo, inclusive, ó. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Agora vai aparecer outro acorde do campo harmônico, ó. Si menor. Mi menor, foi por outra coisa, eu pensei que era... Eu chutei errado, pra te ver que até o que eu toco um montão de tempo eu ainda chuto errado. Mas tá tudo bem, agora eu sei a possibilidade que é a certa, que é o Mi menor. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Outra parte. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só que é da boca pra fora. Ou você me ganha ou não está maduro. Mas sabe que é o que eu te falei na prática desde o comecinho dessa aula? É questão de você entender a linguagem da música. Você entender, tá, tem um campo harmônico, tem a tonalidade, vai aparecer alguns acordes da música, e eu vou treinar minha percepção o máximo possível para que eu consiga tocar qualquer música com esse conceito aqui. E pessoal, para finalizar, eu vou dar um conselho para vocês. É o terceiro ponto desse vídeo aqui, ó. Você precisa treinar com músicas reais. Aprende pelo menos uma música por semana. Olha, eu que já toco há bastante tempo fiz isso. Eu fiz um repertório aqui de músicas que eu quero aprender, ó. Tem um monte de música aqui, ó. Ó, pra você ver aqui, ó. Tem várias músicas, frente e costa aqui, ó. Então aprende várias músicas e não olha a cifra. Eu não tenho cifra aqui, ó. Eu tenho o nome da música. Vou tocar uma música aqui, por exemplo. Esperando na Janela.
Qual que é os acordes dessa música? Eu não sei. Eu vou, sei lá, número 3, tá? Dó, ré, mi. Ah, caiu no mi. Não vou fazer, sei lá, não vou fazer mi não. Vou fazer em lá agora. Espero na janela. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Ficou querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. E se fosse em dó? Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Você pega músicas que você gosta, porque se você vai ficar maratonando um monte de canal, cada um vai falar uma coisa, vai falar, aprendi não sei o que, campo harmônico de todas as... Não, eu falei pra você, ó, dó, sol, ré, lá, mi. Aprendi esses campos harmônicos, fica bom nesses, depois você vai estudar outras coisas. Aí você treina com músicas que você gosta, ó. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Ficou querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela vem. Por isso eu vou na casa dela, ia falar o meu amor pra ela, ia. Se eu conseguir tocar um monte de música assim, com esse mesmo formato aqui. Então no final das contas, eu coloquei até uma frase pra você se ligar aqui, ó. Tocar de ouvido não é sobre acertar tudo de primeira, é sobre escutar mais do que você toca. É confiar que com a prática o seu ouvido vai falar mais alto do que qualquer cifra e você não vai ser um dependente de absolutamente nada.